Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Sem mais prosa, vamos para o vídeo. Kátia puxou a cadeira de forma decidida, sentando-se com a cabeça erguida e um olhar firme. Christian, por sua vez, recostou-se contra a parede, os braços cruzados, observando os 3 homens à sua frente, com uma calma tensa, seus olhos fixos em cada movimento deles. Ele se posicionou estrategicamente como uma sombra protetora entre Kátia e a porta da delegacia. O ambiente estava carregado de tensão, o ar pesado como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Kátia então começou a relatar os acontecimentos da noite anterior. Sua voz era cortante e controlada, como uma lâmina de uma faca. Ontem à noite, o coronel Coutinho invadiu minha fazenda, arrombou a porteira, ameaçou meus funcionários, deixando claro que era para matar a todos. Me ofendeu de todas as formas possíveis e me ameaçou de morte. Mas não só isso. Ela fez uma pausa encarando Coutinho com um olhar frio. Ele deixou bem claro o que pretendia fazer comigo. E pior, queria arrastar um dos meus funcionários pela fazenda apenas porque ele é cigano e matá-lo. O delegado Coutinho, sentado à sua mesa, começou a sentir o peso da situação. Ele sabia que a reputação de sua família estava em jogo, mas o relato de Kátia era detalhado, vívido demais para ser ignorado. A tensão aumentava com cada palavra que ela pronunciava. O coronel Coutinho, com o rosto tenso e um sorriso cínico, tentou manter a compostura, mas seus olhos revelaram a frustração. "Você está louca", ele finalmente falou, um tom cheio de desprezo. "Tenho certeza de que nem prova disso você tem." Kátia sorriu levemente, uma expressão que não transmitia humor, mas uma malícia afiada. Havia algo no brilho de seus olhos que até mesmo Christian, que a conhecia bem, achou admirável. Ela estava no controle e sabia disso. Sua voz saiu calma, mas impregnada de desafio. "Não seja irônico, coronel José Coutinho Filho." Ela inclinou-se ligeiramente para ele, a voz baixa o suficiente para que ele tivesse que se concentrar em cada palavra. "Os corpos de seus peões ainda estão nas minhas terras, todos mortos, todos com armas nas mãos. Inclusive seus cavalos ainda estão lá, com as marcas das ferraduras gravadas com suas iniciais. Agora me diga, quem é o louco?" O silêncio na sala foi ensurdecedor. Fagundes e o delegado ficaram imóveis, processando a informação, enquanto Coutinho empalidecia visivelmente. O olhar de Kátia perfurava o dele, e o delegado começou a sentir o suor se formar em sua testa. Ele virou-se para o sobrinho, os olhos cheios de preocupação. Aquilo não era um simples jogo de acusações. Haviam evidências, corpos, testemunhas. O semblante de Coutinho tremeu por um segundo, mas sua arrogância logo falou mais alto. "O que você esconde naquela sua fazenda depravada?" começou Coutinho, sua voz subindo em tom, tentando recuperar o controle da situação. "Aquelas feras que você abriga ali, foram elas que mataram meus homens. E ele..." Apontou com um gesto brusco na direção de Christian, a mão tremendo de raiva. "Este monstro imundo é quem as lidera." A acusação fez o ar na sala parecer ainda mais pesado. Christian, até então observando em silêncio,
Descruzou os braços e deu um passo à frente. Seu olhar era ameaçador, o corpo inteiro irradiando uma presença que fazia qualquer um recuar. Ele encarou Coutinho diretamente, os olhos brilhando com uma ferocidade contida. Mas Kátia, com uma expressão irônica e sarcástica, tomou a palavra antes que ele pudesse dizer algo. Aqueles homens eram meus funcionários, coronel. Estavam defendendo as minhas terras. Ela pausou, deixando o silêncio se estender por alguns segundos. Se não fossem por eles, eu teria sido mais uma vítima de uma onça. Não foi isso que você e os outros classificaram como a causa do massacre dos ciganos? Ataque de onça, não foi? A voz de Kátia estava carregada de um sarcasmo que fazia cada palavra soar como um veneno. Pois bem, coronel, seus homens também foram atacados por onças. E além disso, se você continuar a chamar meu funcionário de monstro ou cigano imundo, eu farei questão de acrescentar mais uma acusação ao que estou denunciando aqui. Coutinho, furioso com o tom desafiador de Kátia, avançou alguns passos na direção dela, o rosto distorcido pela raiva. Mas antes que ele pudesse chegar muito perto, Christian deu mais um passo, ficando entre ele e Kátia. A presença dele era avassaladora, e por um momento Coutinho hesitou, percebendo que estava lidando com algo que não compreendia completamente. Os dois se encararam por um instante, a tensão quase palpável no ar. Coutinho, sentindo-se acuado, recuou ligeiramente, e então, com um sorriso maligno, disparou suas palavras como veneno. Seu pai também estava lá, Lemos. Ele disse com a voz baixa, cheia de crueldade. Ele se divertiu com algumas ciganinhas antes de enfiar uma bala na testa delas. Você acha que protegê-lo vai te livrar do castigo? Kátia ficou imóvel, mas o golpe foi profundo. As palavras de Coutinho carregavam uma verdade sombria e dolorosa. Christian, ao lado dela, fechou os punhos, contendo a raiva que subia como uma maré. Você sabe o que o pai desse cigano disse antes de morrer? Coutinho continuou, os olhos cravados em Kátia. Ele disse: que a mesma morte chegue para você e seus descendentes, e para todos os que lhe ajudaram com isso. Que o sangue derramado aqui clame por justiça, a você, seus filhos e os filhos de seus filhos, até que não haja nenhum de vocês na terra. Isso inclui você, Lemos. Sua família é tão culpada quanto a minha. O impacto das palavras ecoou na sala. Kátia sentiu o peso do que Coutinho havia dito, mas seu rosto permaneceu impassível. O coração dela batia acelerado, mas ela não deixaria que ele visse isso. A maldição, o sangue, o passado sombrio de sua família. Tudo isso era real, mas ela estava determinada a quebrar esse ciclo. Christian, ao seu lado, apertava o punho com força. O desejo de rasgar a garganta de Coutinho brilhando em seus olhos, enquanto o ambiente ao redor fervia com a tensão de uma luta invisível prestes a eclodir. O ambiente dentro da delegacia estava pesado como chumbo. O delegado Coutinho, sentindo a tensão crescente, se levantou da cadeira com um movimento lento e firme. Ele ajeitou o chapéu na cabeça, tentando recobrar a postura de autoridade e chamar a atenção de todos para si. Sua voz grave e controlada cortou o silêncio sufocante. Por que não fez o que mandei, Coutinho? Ele lançou um olhar duro para o sobrinho, que agora suava visivelmente, os olhos faiscando de raiva. Por que não deixou a Lemos em paz? Eu avisei a você para evitar esse tipo de situação. O delegado fez uma pausa, medindo as palavras, seu semblante severo. Agora só me resta registrar a acusação da Lemos contra você. E, sinceramente, aconselho que acione seus advogados, Coutinho, porque as acusações são graves. O coronel Coutinho, que já estava à beira de perder o controle, deixou o rosto enrubescer de raiva, os olhos injetados e a mandíbula trincada. Ele não podia acreditar que estava sendo confrontado daquela maneira.
E mais ainda que o delegado, seu próprio tio, o estava jogando às feras. A humilhação era insuportável. Sua voz saiu como um rugido descontrolado. E quanto aos meus peões mortos? Não me diga que a Lemos não vai responder por isso. Kátia, que observava a explosão de Coutinho com uma calma quase inquietante, inclinou-se ligeiramente para a frente, o olhar fixo no coronel. Sua postura permanecia impecavelmente firme, e quando ela respondeu, sua voz soou como um desafio velado. Primeiro, coronel Coutinho, eu estava apenas me defendendo de invasores em minhas terras. E segundo, ela deixou a frase pairar no ar, sua expressão quase irônica. Eu não posso responder pelas onças que atacaram seus homens. Essas últimas palavras saíram como um veneno, um lembrete afiado das mentiras que ele e os outros haviam contado sobre o massacre dos ciganos. A menção às onças foi a gota d'água para Coutinho. Tomado por um ódio cego, ele avançou sobre Kátia, as mãos estendidas como garras prontas para agarrá-la. Seu rosto estava completamente distorcido pela raiva e os olhos arregalados e injetados de sangue. Mas antes que ele pudesse chegar perto, Christian se moveu como um raio. Num instante, ele agarrou Coutinho pelo pescoço com uma mão só e o ergueu do chão, como se ele não passasse de nada. A força de Christian era algo além da compreensão humana, e mesmo os outros homens presentes na sala sentiram calafrio ao vê-lo fazer isso com tamanha facilidade. O coronel Coutinho, agora lutando para respirar, pendia de maneira patética, os pés balançando no ar, enquanto suas mãos tentavam inutilmente soltar a garra de ferro que apertava sua garganta. Não se atreva, escória. Christian rosnou entre os dentes, sua voz grave e repleta de uma raiva contida, mas mortal. Ou vou dar motivo de verdade para você fazer uma denúncia contra mim. Isso se conseguir. O silêncio na sala era ensurdecedor. O som sufocado da respiração de Coutinho, misturado com o leve ranger da madeira do chão sob os pés de Christian, era a única coisa audível. Fagundes, que estava parado a um canto, observava tudo com olhos arregalados e o rosto aflito. Ele trocou um olhar de pânico com o delegado Coutinho, como quem implora por uma intervenção. O delegado começou a se mover, pronto para intervir, mas antes que pudesse dar um passo, Kátia ergueu a mão, parando. Não, delegado, disse ela com uma voz calma, porém carregada de propósito. Deixe-o aí mais um pouco. Eu tenho uma proposta a fazer. Caso ele aceite, eu retiro a queixa. Coutinho, que agora estava com o rosto começando a se tingir de um roxo sombrio, forçou as palavras a saírem por entre os dentes apertados. Sua voz um fio quase inaudível. Qual proposta, Lemos? Desembucha. Christian manteve o coronel suspenso por alguns segundos, apenas o suficiente para garantir que ele saiba exatamente quem estava no controle ali. Então, com um movimento brusco, mas contido, ele o soltou, deixando Coutinho cair no chão de joelhos, ofegante e segurando o pescoço com as mãos trêmulas. Kátia se levantou da cadeira lentamente e caminhou até Christian, parando ao lado dele, tão imponente quanto. Seus olhos cheios de determinação e um certo prazer frio fixaram-se no coronel, que agora tentava recuperar o fôlego. Pague pelo conserto de todos os danos que você causou à minha fazenda. Ela começou, sua voz firme e implacável. Retire seus mortos de lá. E além disso, eu exijo uma reparação de 100 mil reais por danos morais. Coutinho olhou para ela como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Ele tentou falar, mas Kátia o interrompeu com um gesto de mão. Faça isso, ela continuou, sua voz firme e precisa. E eu retiro as acusações. Do contrário, mantenho minha queixa e apresento as gravações das ameaças que você fez em frente à minha casa, incluindo suas juras de morte.
O silêncio na sala era quase palpável, pesado como se todo o ar tivesse sido sugado. Todos esperaram pela resposta de Coutinho. E mesmo o delegado, que até então mantivera a calma, parecia um tanto tenso, aguardando o desfecho. Coutinho, sem alternativa e percebendo que sua posição estava por um fio, olhou para o chão por alguns segundos, antes de erguer os olhos cheios de ódio para Kátia. Seu orgulho estava ferido, sua reputação manchada, mas ele sabia que não tinha escolha. Ele engoliu em seco, o gosto amargo da derrota ainda queimando em sua garganta. "Aceito", ele disse, quase cuspindo as palavras. "Mas não pense que isso acabou, Lemos." Kátia o encarou de volta, um leve sorriso frio dançando em seus lábios. "Para mim já acabou", ela disse com uma tranquilidade assustadora, e então se virou para o delegado. "Estamos de acordo, delegado?" O delegado Coutinho acenou com a cabeça, visivelmente aliviado por aquela tempestade iminente ter sido ao menos temporariamente controlada. Ele recomendou que Kátia e Christian saíssem primeiro, dando tempo para Coutinho e Fagundes se recomporem. Kátia e Christian saíram da sala, as costas retas e as expressões inabaláveis, mas atrás deles o coronel Coutinho observava em silêncio, seus olhos brilhando com uma fúria contida. Enquanto Fagundes tentava puxar conversa com ele, Coutinho apenas acenou com a cabeça. Em sua mente ele já começava a arquitetar sua vingança. Kátia Lemos podia ter vencido aquela batalha, mas o coronel nunca aceitava perder sem revidar. E quando ele revidasse, ela não teria a mesma sorte. O vento quente da tarde soprou pelas portas da delegacia, quando Kátia e Christian saíram para o sol. Mas uma sombra escura pairava invisível sobre seus passos. O confronto estava longe de acabar. O sol já começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, enquanto Kátia e Christian cavalgavam em silêncio de volta à fazenda. O ar era quente e calmo, como se o próprio tempo estivesse recuperando o fôlego depois da tempestade de emoções na delegacia. Christian, cavalgando ao lado de Kátia, finalmente quebrou o silêncio com uma voz suave, mas cheia de significado. "Você planejou tudo isso, não foi?" Ele a olhou de soslaio, seus olhos verdes brilhando à luz dourada do entardecer, e me usou para afrontar aquele miserável. Kátia, surpresa pelo tom dele, virou-se para encará-lo, já preparada para uma possível acusação ou alguma repreensão. Mas ao encontrar os olhos de Christian, percebeu que não havia raiva. Pelo contrário, havia uma calma profunda e serena que ela não costumava ver. Seus olhos verdes pareciam um rio cristalino e tranquilo, iluminado pela luz do sol poente, algo hipnotizante que a fez perder, por um momento, a percepção de tudo ao seu redor. Ela não sabia por quê, mas aquela visão a envolveu em uma sensação de conforto e segurança que não costumava sentir. Era raro para Kátia sentir algo assim, especialmente ao lado do homem que não apenas conhecia sua história, mas também era uma parte vital de seu presente e talvez de seu futuro. Por um instante esqueceu que era uma Lemos, esqueceu que carregava o fardo do passado de sua família, a maldição sobre suas terras, e por alguns segundos também esqueceu que Christian, o homem que cavalgava ao seu lado, era de uma linhagem diretamente ligada ao povo cigano que sua família havia traído. Aquele olhar de Christian, porém, a trouxe de volta à realidade. Ela sentiu o calor percorrer seu corpo, um calor diferente daquele do sol. Era uma sensação íntima, quase proibida, que a envolveu por completo enquanto os olhos dele permaneciam fixos nos dela sem desviar. O coração de Kátia começou a bater mais rápido, como se estivesse fora do ritmo com o resto do mundo. Ela queria responder à pergunta dele, mas as palavras não vinham. Estava completamente perdida naquele olhar. Christian, ao perceber o silêncio dela,
começou a se aproximar. Lentamente seu cavalo foi se movendo em direção ao de Kátia, até que os dois estavam lado a lado, tão próximos que ela podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro suave do couro misturado com algo único que ela não conseguia descrever. Era uma proximidade quase sufocante, mas ao mesmo tempo irresistível. Kátia sentiu uma mistura de medo e desejo. Seu corpo parecia estar em chamas, mas não pelo calor do sol, mas pelo calor interno que vinha daquela proximidade inesperada. O olhar de Christian continuava firme e intenso, e antes que ela pudesse se controlar, sua mente já estava tomada por pensamentos que não deveria ter. Ela tentou desviar os olhos, mas não conseguiu. Então, sem qualquer palavra ou aviso, Christian estendeu a mão e tocou a dela com firmeza. Seus dedos eram fortes e seguros, o toque tão íntimo quanto inesperado. Com um gesto calmo, ele trouxe o cavalo de Kátia de volta para a trilha, como se ela tivesse se desviado sem perceber. Aquele simples toque foi o suficiente para fazê-la ruborizar profundamente. Kátia sentiu o calor se espalhar por seu rosto. Suas bochechas ardiam e ela rapidamente olhou para baixo, visivelmente constrangida. Ela queria dizer algo, talvez uma desculpa, ou uma explicação para o seu momento de distração, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, e tudo o que restou foi aquele silêncio pesado entre eles. Christian, por outro lado, se comportou como se não tivesse notado o embaraço dela. Ele permaneceu calmo, as rédeas do cavalo firmes em suas mãos, enquanto seus olhos voltaram a olhar para a trilha à frente. Ele não queria piorar o constrangimento de Kátia, mas o que ela não sabia era que por dentro ele lutava com seus próprios sentimentos. Vê-la tão vulnerável, tão entregue naquele breve momento, despertou nele um desejo profundo, um anseio quase primitivo de tê-la em seus braços. Mas Christian se conteve. Ele sabia que havia algo muito maior em jogo do que seus sentimentos. A lembrança de sua missão, a vingança que ele carregava em seu coração, o dever para com seu povo. Era uma âncora que o impedia de ceder àquela vontade. Ele não podia se permitir fraquejar agora, não quando carregava o peso de tantas vidas perdidas. Mesmo assim, por mais que tentasse afastar os sentimentos, a imagem de Kátia com seu rosto levemente ruborizado, o coração disparado e os olhos tão cheios de vida, ficou gravada em sua mente. E por um breve momento ele desejou que o destino fosse diferente, que ele pudesse ser apenas um homem e ela apenas uma mulher, sem todo o peso de suas histórias e maldições entre eles. O silêncio continuou enquanto os dois cavalgavam lado a lado, ambos imersos em seus próprios pensamentos e sentimentos. O som dos cascos dos cavalos ecoavam pela estrada de terra, misturado com o vento quente que soprava suavemente. Eles sabiam que, embora não dissessem nada, algo havia mudado entre eles naquele breve instante. Algo que nem a vingança poderia apagar tão facilmente.